E se você tem filhos, com certeza não tem coisa melhor do que vê-los cheios de saúde pela casa. Por esse motivo, a carteira de vacinação deles deve estar em dia para que doenças possam ser evitadas. Ver os filhos brincando, se divertindo e saudáveis não tem nada mais satisfatório. Diferente do que ver os filhos doentes e acamados, principalmente se for por algo que poderia ter sido evitado. Por isso, a importância de levar as crianças e adolescentes para vacinar, para que futuras doenças sejam evitadas. Todos os PSFs têm todas as vacinas que são de rotina do Ministério da Saúde. Nós temos uma rotina estabelecida desde o nascer, né? A partir do momento que nasce, aqui no nosso município, inclusive, é feito ainda na maternidade 2 vacinas muito importantes, e depois o acompanhamento é feito desde a infância até a velhice. Então nós temos vacinas em todos os PSFs, a gente tem para todos da infância, da adolescência, para as gestantes e para os idosos, né? Por que é importante? A vacina, ela faz com que o nosso corpo ele crie imunidade contra alguns agravos e doenças. Então, por exemplo, tétano, né? Hoje, tétano, ela é uma doença com letalidade de 100%. Uma vez que você pega tétano, não tem cura. E hoje a gente não vê mais ninguém morrendo de tétano. Por quê? Porque existe uma vacina que está te protegendo contra isso. Você criou uma imunidade, então você não vai adoecer. Em outros casos, ela cria uma imunidade contra formas graves, como por exemplo no caso da gripe, no caso do Covid, né? Que nós hoje também a gente vê uma diminuição muito grande de mortes por gripes e por Covid, como já foi no passado, né? Comparado ao que foi no passado, por conta hoje também de uma vacinação. Ela desenvolveu uma imunidade contra as formas graves, né? Não quer dizer que você não vá pegar gripe, que você não vá pegar Covid, mas hoje se interna muito menos pessoas por conta desse tipo de agravo. Vou dar o meu exemplo, né? Eu fiz todas as doses possíveis de Covid, todos os reforços que o Ministério da Saúde solicitou, e em 3 anos de pandemia eu nunca tinha pego a doença. Eu fui pegar há cerca de 3 semanas atrás. Eu tenho problema pulmonar, eu tenho asma e graças a Deus veio de forma branda. Por quê? Porque eu tenho vacina, né? Quer dizer que se eu não tivesse, de repente, eu poderia ser uma paciente muito propensa a ficar internada, precisar de uma oxigenoterapia, de uma intubação, poderia até levar à morte. Então, assim, só para colocar o quão grande a importância da vacinação, né? E peço que os pais tenham essa consciência, porque hoje a gente ainda tem uma taxa muito grande de faltosos em vacina, principalmente nas crianças de 0 a 4 anos, onde nós temos todo o calendário da rotina do Ministério da Saúde. Então são as vacinas, vamos dizer assim, as vacinas da primeira infância, as vacinas mais importantes. A criança, quando ela nasce, ela recebe o leite materno. No leite materno existe, né, um pouquinho ali da nossa imunidade enquanto mães que nós passamos para as crianças. Então existem os nossos anticorpos, das nossas vacinas que nós tomamos durante a gestação ou antes, porém ela ainda não é imune. Essa imunidade ela é passageira, ela precisa de uma imunidade que seja própria dela. E o Ministério da Saúde ele traz isso gratuito em todos os postos de saúde. E muitas vezes esses pais, por N motivos, não levam as crianças, né, para vacinar. Então assim, eu peço encarecidamente que se você pai, mãe, eu fico com dó porque ele chora. Triste realmente é o pai que perde um filho por causa de uma doença que poderia ser evitada por vacinação. Porque existe uma vacina que impede que ele tenha aquela doença. E isso é triste, né? A gente fica com o coraçãozinho na mão, né? Eu sou mãe também, fica com aquela dó, vai doer. Mas é temporário, né? Mas uma paralisia, por exemplo, uma paralisia infantil que hoje é prevenível por vacina, a pessoa que pegou uma paralisia é pro resto da vida. Então não é temporário, não é só aquele momento da tristeza que a gente fica com o coraçãozinho apertado, é o resto da vida. E muitas vezes por conta de um deslize de um pai, de uma mãe, de um responsável que não trouxe a criança para fazer uma vacina que é gratuita. E nós temos
todas as vacinas disponíveis no nosso município, inclusive a Covid Baby, a Covid infantil, sabe? Nós temos a Covid bivalente. Então, assim, nós temos o melhor que há hoje, nós temos disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde.